Monte Carlo FM. O Dezembro Laranja foi criado com a intenção de estimular a população na prevenção e no diagnóstico ao câncer. O movimento foi iniciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em 2014. O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano cerca de 80 mil novos casos. Recebemos aqui nos estúdios da Monte Carlo FM o dermatologista Dr. Pedro Henrique Vilaça. Seja muito bem-vindo, doutor. Um bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de falar um tema tão importante aqui para nós. Doutor Pedro Henrique, o que é o câncer de pele e quais os sintomas? Olha, então o câncer de pele é uma neoplasia maligna que vai acometer a pele, né? Os sintomas são muito variáveis, dependendo de pessoa para pessoa e do estágio, mas assim, existem casos que o paciente não tem sintoma nenhum, é um achado na pele, uma lesãozinha que ficou diferente, e existem casos que apresentam sintomas como sangramento, coceira, né, prurido, mas às vezes são discretos e às vezes o paciente nem percebe nada. Qual a diferença entre o câncer de pele melanoma e o não melanoma? A diferença está no tipo de célula da pele que é acometida. Então o melanoma ele surge nas células chamadas melanócitos, que são as que produzem a melanina, que dão a cor à nossa pele. E o não melanoma é um tipo de câncer de pele que acomete outras células. Então tem as células da camada basal, então aí são o carcinoma basocelular, né? E o carcinoma espinocelular, que está na camada de células espinhosas. Essa é a diferença entre melanoma e não melanoma, está relacionada ao tipo de célula que acomete na pele. Doutor Pedro Henrique, o câncer de pele é hereditário? Olha, nós herdamos uma predisposição, né, genética, mas o desenvolvimento do câncer vai depender de fatores externos. E o principal deles é a exposição solar, né? Então, assim, a gente herda alguns genes que temos, né, uma certa predisposição, mas precisamos dos fatores externos para que ele apareça. O que é a regra do ABCDE? Isso é uma regra que foi criada para facilitar no diagnóstico do câncer de pele do tipo melanoma, né? Então, é uma regra para facilitar os critérios que chamam a atenção para esse tipo de câncer. Então, a letra A se refere à assimetria. Então, lesões de pele assimétricas chamam a atenção para a questão do câncer de pele. A letra B já seria as bordas. Bordas também irregulares, as bordas da lesão do sinalzinho irregulares, também é um fator que chama atenção para câncer de pele. A letra C está relacionada a cores, então lesões com mais de uma cor. Castanho claro, castanho escuro. Quanto maior o número de cores numa mesma lesão, maior o risco, né? Então é uma lesãozinha também que precisa ser olhada com detalhe. A letra D seria o diâmetro da lesão maior de 6 milímetros, é um fator de risco. E a letra E é a evolução, né? Como é que aquele sinalzinho se comportou ao longo do tempo. Assim, se aumentou, se começou a coçar, se de repente começou a sangrar, né? Então essa regra é para facilitar, né? Mas hoje, através de uma consulta com um dermatologista, e através de um aparelhinho que é o dermatoscópio, a gente consegue ver outros critérios. Então é uma regra que facilita, mas ela não é a certeza do diagnóstico. Porque às vezes as pessoas em casa vão começar a procurar algum sinalzinho e ver que alguns deles são irregulares, semelhantes. Né? Não se desesperem, porque não é matemático, né? É só realmente que ela procure, né? O importante é procurar, né? Procurar uma ajuda de um dermatologista. Lembrando que a tabela da regra do ABCDE está disponível no nosso site, no mccriciúma.portalgcr.com.br. Mas lembrando, destacando aqui o que o doutor acabou de falar, é só para ter uma pequena noção, né? Mas constatando algum perigo, alguma semelhança, o ideal mesmo é procurar
o doutor Pedro Henrique aqui. Ou qualquer outro dermatologista exato. da Sociedade Brasileira de Quais as Dermatologia. formas de tratamento, doutor? Olha, a princípio o principal tratamento seria cirúrgico. A maioria dos casos é tratado com a cirurgia, a maioria delas é realizada em consultório mesmo, não precisa de internação hospitalar. Seria uma cauterização? É retirada mesmo e sutura. Retira aquela lesãozinha e dá ponto. E a maioria dos casos precisa de cirurgia. É raro o tipo de câncer de pele, o melanoma, é que às vezes ele pode se espalhar, né, que a gente chama de metástase, e aí precisaria talvez ali de quimioterapia. Mas assim, a maioria dos casos são tratados com cirurgia. Doutor, você pode dar algumas dicas de prevenção? Olha, a principal delas assim é usar o protetor solar regularmente, né? A maioria das pessoas pensa que o protetor seria só para quando vai à praia, mas o ideal é a gente criar o hábito, então, de usar diariamente. Assim como nós criamos o hábito de escovar os dentes, eu brinco com os meus pacientes para colocar lá ao lado do creme dental da escova de dente, porque aí de manhã você já escovou o dente, já aplica o protetor, na hora do almoço repete. E quando for para a praia, realmente usar e reaplicar de 2 horas ou 3 em 3 horas. Além disso, chapéus, roupas. Hoje a gente tem a disponibilidade de roupas que tem tratamento com protetor solar. Uso de óculos escuros, e a gente tem um horário que tem a maior incidência de ultravioleta do tipo B, que é aquele horário entre 10 da manhã, 11 até as 4, é o pior horário para se expor ao sol, pensando no ponto de vista de câncer de pele, porque tem maior incidência de radiação ultravioleta B. Então, os cuidados seriam evitar esse horário, uso de protetor solar, roupas. Nós falamos chapéus. antes aqui de entrar no ar sobre o fator, né, do protetor, que existe o mito, já saiu, né, notícias de que não existe fator maior do que 30, que só pode chegar até o 30. Você pode falar um pouco sobre isso para nós, doutor? Muitos pacientes perguntam, não adianta mais usar fator acima de 30, porque seria só uma questão de mercado, mas na verdade isso caiu por terra. Pesquisas que vieram posteriores a essa notícia mostraram que quanto maior o fator de proteção, melhor, né? Então, um fator... Comprovaram a eficácia Comprovaram a eficácia do fator maior. Pensando no câncer de pele e pensando em outras coisas também, como surgimento de manchas, o envelhecimento, né? Comigo aqui nos estúdios do Monte Carlo de manhã, na edição do Monte Carlo de manhã, Dr. Pedro Henrique Vilaça. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui nos esclarecer um pouco sobre o câncer de pele e falando também da campanha Dezembro Laranja. Eu agradeço, né, a oportunidade, e é um câncer de pele, né, como você mencionou no início, é o mais comum do que câncer de próstata, mais comum do que câncer de mama. Então, por isso essa campanha do Dezembro Laranja, para que agora que, né, vem o verão, nós que temos essa proximidade da praia, para a gente realmente ficar atento e se cuidar. Se prevenir, né? Monte Carlo FM.